Olá, gente! Estamos de volta com mais um vídeo em que eu vou repercutir algo que saiu nas notícias recentes, saiu na mídia, né? Pode não parecer, mas os jornais ainda existem e ainda são importantes produtores de conteúdo. E vocês ficam falando que eu vivo na Idade da Pedra porque eu ainda leio jornal de papel, mas preste bem atenção, hein? Logo, logo, as mídias que você gosta de ver, por exemplo, o YouTube, também vão ficar ultrapassadas. Essas redes sociais chinesas aí, que tem outra lógica de consumo ainda mais viciante, ainda mais intensa, com atenção ainda mais dispersa. Então, a gente precisa ser fiel àquilo que a gente gosta. Olha só que passada de pano que eu tô dando pra mim mesma por ainda ler jornal de papel. Eu faço assinatura de jornal e de vez em quando eu sou recompensada com algumas coisas bem bacanas que podem me ajudar a fazer conteúdo para vocês. Por exemplo, essa lista que a Folha de São Paulo publicou na semana passada, dentro de um projeto de homenagem aos 200 anos da independência do Brasil. Olha só, hein? Vai ser agora em setembro, daqui a 6 meses, até menos, os 200 anos da independência do Brasil. Sabe o que está sendo preparado para comemorar a independência do Brasil? Você acertou, nada! Tirando a inauguração do Museu do Ipiranga, que não devia nem estar fechado. Tá fechado há uns 10 anos aquele museu, e é só agora porque vai ter o centenário, o bicentenário, que eles tomaram vergonha na cara de reformar e de construir coisa que precisava e de, enfim, fazer todas as medidas necessárias para aquilo não pegar fogo igual o Museu Nacional. Agora, porque tiveram vergonha na cara, vão inaugurar em 7 de setembro o Museu do Ipiranga, com tudo ali bonitinho, novinho, pelo menos para aparecer nas reportagens da televisão. Agora só, não tem mais nada, não tá tendo nenhum tipo de programação para celebrar essa data. No primeiro centenário do Brasil, gente, só pra vocês terem uma ideia, foram tantos eventos, foram tantas coisas especiais. A capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, ganhou pavilhões de países do mundo inteiro vieram para o Rio para construir coisas lindas, que depois é óbvio que a maioria foi derrubada, né, porque o Brasil não preserva nada. Mas tem uns 2 ou 3 ali, palacetes e prédios e construções daquela época que sobreviveram aos dias de hoje. Houve toda uma programação no primeiro centenário. Nesse segundo não tá tendo nada. Mas, voltando, a Folha de São Paulo fez uma lista convidando 169 intelectuais de vários estados brasileiros, de várias origens, com muita diversidade de gênero, de orientação sexual, de raça, para escolher os 200 livros que eles consideram que ajudam a entender o Brasil. E estes livros aqui atrás não são 200, mas são alguns livros que foram mencionados nessa lista que já tiveram alguma aparição aqui nesse canal, ou já foram resenhados, a maioria já foi, ou estão na fila para que eu leia e faça conteúdo para vocês no futuro. Então, no vídeo de hoje eu vou repercutir com vocês quais são esses 200 títulos e vou mostrá-los quando eu tiver, né, o exemplar aqui, pra gente render homenagem a esses livros. Veja só que não é uma lista dos 200 melhores livros no Brasil. O critério era livros que ajudam a entender o nosso país. E o nosso país, ele é tão complicado, ele é tão estrebuchado que precisa de mais de 200 livros pra gente conseguir entender essa zona. Mas a gente vai tentar. Vamos começar então. Tirei a pilha de livros aqui de trás, mas vou mostrando conforme a gente for falando. Os critérios para a criação dessa lista foram esclarecidos aqui no começo da reportagem. É lógico que eu vou procurar a versão online e colocar aqui o link para vocês verem, né? Com certeza tem no site, mas vou ficar com o papel aqui na mão porque acho mais fácil. Os critérios foram que eles organizaram cada livro com base na quantidade de vezes que eles eram mencionados. Então, o que está no primeiro lugar foi o que foi mencionado mais vezes e assim por diante. É uma lista definitiva? É claro que não, mas é muito divertido, é muito interessante, porque faz a gente lembrar de vários livros que a gente precisa ler, né? Que são muito importantes. E o livro que ficou em primeiro lugar, que foi mencionado
mencionado 29 vezes por aqueles 169 intelectuais, pessoas influentes e tal, foi Quarto de Despejo, um livro que eu vou ter que mostrar aqui, a capinha digital, porque apesar de ter lido, de ter feito um vídeo aqui pro canal, eu não tenho ele. O livro que eu li era emprestado de uma biblioteca, então eu devolvi o livro. Na época que eu pretendia ler Quarto de Despejo, ele estava em falta. O livro estava esgotado, tal. Depois é que a editora Ática, que é a que edita essa edição, imprimiu muito e foi uma coisa boa, porque foi um redescobrimento desse livro da Carolina Maria de Jesus nos últimos anos. É um livro em forma de diário que retrata o dia a dia de uma mulher negra catadora de papel que vive com os filhos numa favela paulistana na década de 1950. Essa favela fica localizada onde hoje passa a Marginal Tietê. Era uma favela perto do estádio do Canindé, o estádio da Portuguesa. Quem é daqui conhece a região. E Carolina, ela passava o dia nas ruas catando papel. Ela era uma mulher, uma mãe solo, tinha filhos pequenos, mas ela tinha tido instrução, ela era alfabetizada, embora tenha feito poucos anos de escola. Ela era uma mulher que gostava de ler, que tinha um interesse, uma curiosidade, sempre sonhou em ser escritora. E quando ela se viu nessa fase horrível da vida dela, né, sofrendo com fome, sofrendo com a pobreza extrema, ela catava papel e quando ela tinha oportunidade, encontrava, né, no lixo cadernos, cadernetas, qualquer material para escrever, ela mantinha diários. Então, não é uma história de Cinderela, tá? É uma história triste pra caramba. Carolina nem foi tão reconhecida assim, né? O caso dela foi descoberto por um jornalista chamado Audálio Dantas, que primeiro escreveu uma reportagem na revista O Cruzeiro e, enfim, daí ele ajudou a editar e publicar o livro dela, aí foi um sucesso, foi quase assim um caso desses de circo, sabe? A elite que comprava livros ficou curioso, nossa, que isso, uma mulher negra favelada, escreve bem, escreve bonito, emocionante, foi uma coisa assim, né? E depois Carolina foi assim, meio esquecida ao longo das décadas, só agora que a obra dela tá sendo totalmente valorizada como merece. Parece que a Companhia das Letras vai publicar tudo dela, porque ela escreveu poesia, ela escreveu outras coisas além dos diários. Enfim, ela era mesmo uma escritora com tudo que tem direito. E esse livro é de partir o coração. Tô falando um pouquinho mais demoradamente dele, porque ele foi o primeiro lugar da lista, né? O segundo lugar eu tenho aqui, com muito orgulho, foi um livro que nós lemos juntos, numa leitura coletiva. Eu tenho essa edição aqui que tem uma cinta de tecido que descosturou. Não é muito prático, né? Eu tenho que ficar segurando assim, mas ela é muito bonita. É O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Vou ler aqui o resuminho. No romance narrado em primeira pessoa pelo ex-jagunço Riobaldo, o autor mineiro apresenta uma epopeia sobre a complexidade humana e parte de expressões de origem regional para criar a linguagem. É um bom jeito de resumir Grande Sertão Veredas em poucas linhas, mas eu acho que não passa o tanto que essa obra é emocionante. Ela é quase que uma recriação do mito do Fausto, que é o homem que vende a alma ao diabo em troca de alguma coisa e que depois se arrepende de ter feito esse pacto, né? Ele se pergunta se valeu a pena ou não e tal. É um pouco uma recriação dessa lenda antiga, né? Lá dos tempos imemoriais para o Brasil, o sertão mitológico brasileiro de Guimarães Rosa, e traz elementos da nossa história. Daí vem A Queda do Céu. A Queda do Céu é um livro que eu já ouvi falar, mas eu não tenho, ele custa caro. Uma vez eu até considerei comprá-lo, mas ele custava caro. É um livro escrito pelo indígena Davi Copenaua e por um antropólogo chamado Bruce Albert. Eu tô fazendo esse sotaque porque eu tenho quase certeza que ele é francês. Ele foi fruto de 30 anos de convivência entre o Davi Copenaua, que é um xamã, com o etnólogo Bruce Albert. E o livro é um testemunho do porta-voz dos Yanomami, né, que é o Davi, em um manifesto contra as ações que oprimem os povos da floresta. É considerado um livro de antropologia muito, muito, muito importante. Mais de uma vez já
passou na minha frente como uma leitura que eu tinha que fazer, mas eu não fiz, o livro é um pouco caro, mas mais cedo ou mais tarde eu vou ter que comprá-lo e fazer essa leitura. Aí, em quarto lugar, um livro de não ficção. Tem muitos livros de não ficção nessa lista. Esse é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, também conhecido como o pai do Chico. Raízes do Brasil foi um livro publicado na década de 36, exatamente. E foi absurdamente importante, ó. Escrito como um longo ensaio, demonstra, entre outros aspectos, o peso da herança colonial no Brasil e como isso dificultou a consolidação de um ambiente democrático no país. Ele escreveu durante a ditadura Vargas, né? Durante aquele clima da ditadura Vargas, ainda não era ditadura, que foi só em 37, mas enfim, a democracia já estava indo pro beleléu quando ele escreveu isso aqui, e a democracia foi pro beleléu muitas vezes na nossa história. Democracia nunca foi uma coisa muito consolidada na cultura brasileira, né? E, bom, ele vai atrás das raízes da nossa história para tentar entender essa nossa tendência ao autoritarismo. Ele foi o cara que consolidou aquela ideia de que o brasileiro é o homem cordial, e as pessoas pensam que isso é elogio, mas não é, né? Cordial é aquele que age com o coração, portanto, deixando a razão de lado, né? Favorecendo relacionamentos como o apadrinhamento, a camaradagem, o nepotismo, enfim, todos aqueles ingredientezinhos básicos que compõem o caldeirão da bagunça brasileira. Eu não li o livro inteiro, tá, gente? Tô falando aqui o que eu me lembro porque eu li capítulos durante a faculdade. Vamos lá, outro livro que eu também fui lendo em capítulos, né, durante a faculdade de jornalismo, é o Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, outro livro também publicado na década de 30, que foi super revolucionário, era assim... Era uma visão nova, moderna do Brasil, hoje em dia bastante ultrapassada, muito criticada, tudo, mas na época ela era bem revolucionária. Gilberto Freire foi um cara que, entre outras ideias originais dele, ele celebrava a mestiçagem brasileira, ele considerava, de maneira assim, pense que ele escreveu na época da ascensão do nazifascismo, né, quando havia aquela coisa de raças puras e blá blá blá, ele dizia que não, ele dizia que, pô, o Brasil foi construído em cima da mestiçagem, em cima, né, da Casa Grande ao lado da Senzala, se misturando o tempo todo, inclusive de maneira carnal, e que isso não necessariamente significa que é o declínio do nosso povo brasileiro. Nós não somos inferiores por causa disso, como se acreditava. Veja só, o livro é recheado dessas imagens históricas mostrando os meninos da Casa Grande sendo criadas por amas de leite negras, né, que cumpriam quase que a função de suas mães, né. Então essa relação racial absurdamente complicada, injusta, mas que definiu o Brasil como país, né? Eu não vou falar dos 200 livros, tá? Não se desespere, esse vídeo não vai ficar tão grande assim, mas eu vou falar dos principais, porque eu acho interessante. Memórias Póstumas de Brás Cubas aparece empatado na 5ª posição. Esse livro eu amo, de paixão. Narrado em primeira pessoa por um autor defunto, ou defunto autor. Apresenta um retrato irônico da elite carioca no Segundo Reinado. Eu amei esse livro, eu amei. Eu gosto muito, talvez seja o meu segundo favorito do Machado de Assis. Eu só gosto mais de Dom Casmurro porque, não sei, tem algo em Dom Casmurro que me pega, não sei. Não é só comigo, é com todo mundo, né? Mas Memórias Póstumas eu fiquei fascinada quando eu consegui ler, porque eu tinha tido algumas tentativas na adolescência, até depois dos 20 anos, e eu não conseguia, eu achava difícil. Machado tem uma coisa da linguagem, não é pra amadores o Machado, é pra quem tem insistência. Mas daí, quando eu consegui ler, eu fiquei vidrada. É um retrato de um playboy do Segundo Reinado. Um cara rico, o que a gente chamaria hoje de homem branco hétero opressor. Era isso que era o Brás Cubas. Ele é o cara que conta a história de si mesmo e, sem perceber, ele vai mostrando o quanto que ele é um homem fraco, ridículo, torpe, e o quanto que ele se acha o máximo, né? Enfim, é uma maneira que o Machado de Assis encontrou de criticar a própria elite carioca de forma que nem a elite carioca percebia, porque eram camadas e camadas e camadas de ironia. Então é maravilhoso, é inexplicavelmente bom esse livro. Um Defeito de Cor aparece no 7º lugar. Esse livro aqui é um livro longo pra caramba, que eu acho que quando chegar a vez de ler vai ser em forma de leitura coletiva, como estou fazendo agora dos Miseráveis, né? Vai ter, vocês pedem muito, eu só não sei se vai ser esse ano ainda, se não vai, tô pra decidir.
Acompanhe a travessia de Querinde, uma mulher negra e idosa pela África e pelo Brasil. Em busca do filho perdido há décadas, ela narra a história de sua vida, marcada pela escravidão e pela violência. Dá pra ver que é um épico, né? Um épico brasileiro da Ana Maria Gonçalves. Vamos virar a página aqui, porque eu quero falar do próximo livro aqui mencionado, que foi uma resenha recente do canal, Macunaíma. É a Rapsódia Experimental, que conta a história de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, cuja saga é marcada pela busca do Muiraquitã, um talismã dado por sua companheira e posteriormente perdido. É uma reinterpretação de uma lenda dos povos indígenas do extremo norte do Brasil. Todos estes povos cultuavam um deus chamado Macunaíma, e o Mário de Andrade ele entrou em contato com essas histórias, essas lendas indígenas, e resolveu recontá-las de maneira também debochada, irônica, engraçada, transformando este deus Macunaíma num anti-herói que não presta, mas que ao mesmo tempo é adorável, e mostrando suas aventuras tanto na mata, quando ele ainda vivia na aldeia, quanto pelo Brasil industrializado. Ele mostra esse Macunaíma vindo para São Paulo e lidando com esse povo da mandioca, porque era assim que ele chamava as pessoas de pele branca, branca como a mandioca. Então ele é um homem lidando com o povo da mandioca, basicamente é isso. Um livro difícil de ler, mas que tem o seu valor também, tem a sua graça, foi o que eu falei na última resenha. Voltamos. Outro livro que recebeu 15 indicações foi o mais conhecido do Graciliano Ramos, o Vidas Secas. Também concordo que é um livro muito importante para entender o Brasil, porque ele fala de uma realidade que foi determinante para entender as cidades modernas, o Brasil moderno, né? Que foi o fenômeno da migração. Ele fala de uma família de retirantes fugindo da seca, perambulando sem rumo. Essa é a saga da família. E foi a saga de tantas famílias, muitas das quais depois vieram para o Sudeste, formando assim toda a composição das cidades, grandes cidades brasileiras no Sudeste também. Prosseguindo, agora vou começar os livros que eu não tenho, né? Mas eu vou mostrar aqui do lado. Brasil, uma biografia, é um relato cronológico com pesquisas e interpretações para contar mais de 500 anos de história, com um farto material visual. É da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling. Elas são duas pesquisadoras que vivem fazendo trabalho juntas, são bem parceiras assim, e elas falam muito sobre a história do Brasil, né? É uma tentativa de uma pequena grande história do Brasil, um livro só falando dos 500 anos, né? Mas eu nunca li. Daí vem Os Sertões, do Euclides da Cunha, outro livro que a gente sempre ouve falar, e são poucos os que de fato conseguem ler. Esse, por ter sido escrito na virada do século, né, 19 para o 20, ele tem aquela linguagem, né, pesadíssima. Você tem que entrar no clima. Dizem que quando você vai, mas é muito fácil de desanimar, né, nessa narrativa. Apresenta os registros de Euclides da Cunha, que era jornalista e engenheiro. Ele estava em missão, ele trabalhava para o jornal Estado de São Paulo, né? Ele foi para Canudos. Fez uma viagem ao interior da Bahia para documentar a Guerra de Canudos. E divide o livro em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Dizem que é uma leitura assim que a gente tem que fazer, mas eu ainda confesso que não tive coragem. Aí, prosseguindo, temos O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, outro importante intelectual, que eu também li esse texto também em capítulos, conforme orientação de professores na faculdade. Por que o Brasil ainda não deu certo? Para tentar responder a essa pergunta, o autor recorre à antropologia em livro que investiga a formação étnica e cultural do povo brasileiro. Daí vem Os Donos do Poder, um livro que eu não conheço, do Raimundo Faoro, que sugere um mergulho no passado brasileiro para discutir o patrimonialismo, refletindo sobre os limites entre o público e o privado. Não conhecia, mas parece interessante. Outros livros, não tenho também, O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, a fim de demonstrar o mito da democracia racial brasileira, o escritor denuncia o racismo insidioso que violenta pessoas negras no país.
texto apresentado em 1977. Aí, o Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Esse é mais conhecido, é um romance que atravessa séculos de história do Brasil. Só que eu não li ainda. Ele foi muito citado quando eu fiz... não vou falar ainda, porque tem um livro que eu acho que devia estar nessa lista, mas não está. Daqui a pouquinho eu vou falar que livro que é esse. Mas é isso, é um livro que atravessa os 5 séculos da história do Brasil, articulando diversos personagens em núcleos narrativos que tem como pano de fundo episódios como a Guerra de Canudos e a Guerra do Paraguai. É um livro que eu tenho que ler, é um problema. Eu nem tenho o livro aqui, mas esse é bem importante que eu leia. Aí um livro recente que virou febre nos últimos anos, entrou nos primeiros lugares, nos mais vendidos, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Na verdade, ele é o texto de uma palestra, propõe uma parábola para os dias de hoje, articulando reflexões sobre a diversidade e a resistência a fim de frear a caminhada humana rumo ao antropoceno, o desastre socioambiental de nossa era. Eu já li muitas resenhas a respeito, apesar de não ter lido ainda o livro, e o Ailton Krenak também, pelo que eu ouço nas entrevistas e tal, ele é um homem muito pessimista com relação ao futuro da humanidade como um todo, né? Ele enxerga o genocídio indígena de maneira muito desgostosa, ele não acredita muito na capacidade de integração da humanidade para salvar o planeta do desastre ambiental. Enfim, é um escritor do século XXI, né? Que tem o pessimismo que nos cabe no século XXI. Daí, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Um livro do Lima Barreto, que também não era um cara lá muito otimista. Esse livro é muito legal porque ele faz também uma paródia, ele é debochado, ele traz um personagem meio um Dom Quixote brasileiro, assim. Ele é ambientado no Rio de Janeiro, no final do século XIX, e conta a história do Major Policarpo Quaresma, que está empenhado de forma obstinada a valorizar a cultura do país. Assim como Dom Quixote queria ser um cavaleiro andante, derrotar gigantes e, enfim, viver aventuras de cavaleiro andante, o Policarpo é um homem que a sua loucura era amar o Brasil demais, ele queria valorizar o Brasil, ele queria ser um verdadeiro patriota, recuperando os nossos verdadeiros símbolos, propondo que o tupi fosse a língua nacional brasileira, fazendo uma série de proposições consideradas muito esdrúxulas pelas pessoas ao seu redor, sendo muito, muito, muito tripudiado por causa disso, mas seguindo na sua missão e só tomando pancada, como o próprio Dom Quixote só tomava pancada. É um livro, como eu falei, livros da virada do 19 para o 20 são cabeçudos, são dificinhos de ler por causa do vocabulário, mas é muito legal, esse livro vale a pena. Bom, vamos passando um pouquinho mais rápido aqui pelos títulos, né? Não vou ler todos eles, agora eu vou chamar atenção para os que eu conheço, os que eu tenho algo a dizer a respeito. Tem a coleção da ditadura em 5 volumes do Hélio Gaspari, que é considerada a grande obra, né, que analisa como foram os anos da ditadura no Brasil, a grande obra no sentido de tamanho, né, são 5 volumes, e também influência, cada livro que ele lançava era um estardalhaço e tal. Reconstitui e analisa com profundidade 2 décadas de ditadura militar no Brasil, essa ditadura que foi de 64 até 85. Aí os 2 volumes, Escravidão, do Laurentino Gomes, outro livro recente, que eu não li, mas ouvi ótimas resenhas a respeito, né? O Laurentino foi o mesmo que escreveu aqueles livros que têm nomes de data, né? 1808, 1822 e 1889. Ele é um jornalista dedicado à história do Brasil. Esses 3 livros já foram bem legais, mas dizem que esses 2 livros chamados Escravidão são realmente uma pancada, assim, são muito interessantes. E vai ser uma trilogia, pelo que está dizendo aqui. Aí a Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, outro livro que eu li em capítulos na faculdade. No intuito de explicar o Brasil para estrangeiros, o autor produziu uma obra que combina método histórico e análise econômica para investigar 5 séculos de Brasil. E agora eu não vou mais seguir tanto essa lista e vou mostrar para vocês os livros que eu tinha na minha casa, que estão aqui e que eu pretendo ler em breve, enfim, ou que eu já até li para vocês. E se você quiser ver a lista completa, como eu falei, está aqui embaixo na descrição, assim também como os links, caso você queira comprar esses livros na Amazon, tudo. Vou deixar o possível aqui embaixo na descrição
do vídeo. Olha só, o Sobrevivendo no Inferno é um caso muito único na história editorial do Brasil, porque ele é um livro, na verdade é um livro que veio de uma produção musical. Foi um álbum de estúdio do Racionais MCs, né? E depois ele foi editado. As letras estão editadas aqui neste livro e são consideradas super relevantes, super importantes, inclusive já entraram em listas de leitura obrigatória de vestibulares. E olha só, também tem o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que apresenta pela perspectiva de personagens femininas a miséria e a violência que vitima a população negra no Brasil. É um livro que eu ainda não li, mas enfim, já providenciei e pretendo resenhar quando possível. A Hora da Estrela é outro livro também que eu separei. Foi uma resenha que eu fiz aqui nesse canal, bem interessante. O escritor fictício Rodrigo S.M., que na verdade é um alter ego da própria Clarice Lispector, eu falo sobre isso lá na resenha, nos apresenta a história de Macabeia, uma alagoana órfã, virgem e solitária que é levada ao Rio de Janeiro por sua tia autoritária e moralista. Eu não sei se esse livro é tanto para entender o Brasil. Eu acho que ele é mais um exercício sobre a própria literatura, a própria narrativa, sobre a interioridade da personagem, sobre o psicológico dela. Não sei se é tanto assim um panorama do nosso Brasil, mas enfim, se passa no Brasil e tem elementos da nossa sociedade aqui para serem levados em consideração. A Morte e a Morte, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E aqui eu vou entrar no assunto Jorge Amado, porque ele aparece muitas vezes nessa lista de 200, com diferentes títulos, mas eu sou da opinião de que a obra inteira de Jorge Amado é tudo que você precisa ler para entender o Brasil. Tudo do Jorge Amado, em conjunto, assim, do primeiro ao último livro dele, tudo. Leia tudo do Jorge Amado que você vai ter um panorama do nosso país. E, bom, o Quincas Berro d'Água é só um dos milhares de personagens do Jorge Amado. Um homem que tem vida dupla, um homem que em casa ele é certinho, um homem de bem, um homem de família, tradicional família brasileira, mas um dia ele cansa dessa vida e vira o Quincas, um homem beberrão, boêmio, um cara que vive no meio dos bêbados, dos mendigos, das prostitutas, e ele leva essa existência dupla, que, enfim, é o povo brasileiro, né? É muito bom. Outro livro de Machado estava aqui presente nessa lista, foi mencionada, é o Quincas Borba. Esse teve leitura coletiva, nós analisamos, a gente conheceu esta filosofia do Quincas Borba, bem translocada, e a história, né, do que se sucede quando ele deixa a sua herança para um homem chamado Rubião. Aí a Muralha também foi citado, esse é da Diná Silveira de Queiroz. Eu não sei se é tanto para entender a história do Brasil de hoje, mas para entender o passado ela é importante, porque ela ficcionaliza as histórias dos bandeirantes que saíram em expedições pelo Brasil afora, né? Aquelas horríveis expedições que eles iam procurar ouro e escravizar indígenas. Tudo isso é horrível, é óbvio, mas faz parte da nossa história. E aqui, bom, você tem um romance histórico que trata disso, né? É bem forte, bem interessante e até que é pouco idealizado, viu? Um livro que não é um romanção, assim, água com açúcar. Pelo contrário, assim, as pessoas só sofrem. Falando em romanção e tal, foi mencionado também na lista, mas eu não tenho aqui para mostrar, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que também é bem legal, é mais regional, né? É o livro do Rio Grande do Sul. Ele faz um panorama de uma parte do Brasil que também é relevante para todos nós. Eu não tenho o livro aqui para mostrar, porque eu li a edição da minha mãe, que não tá aqui, então vale aqui a menção. Sagarana, de Guimarães Rosa, que são contos também no sertão mitológico do Guimarães. Memórias de um sargento de milícias, que é uma
um folhetim engraçado sobre o tempo do rei, que é como eles chamavam quando a família real veio pro Brasil, né? O Dom João VI, a Carlota Joaquina, aquelas primeiras décadas, né, da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Maria Altamira, um livro que foi mencionado, fiquei muito feliz, tá aqui na lista, porque é uma resenha que a gente fez recentemente, uma leitura coletiva, um livro contemporâneo que traz a questão dos indígenas que vivem na região do Rio Xingu, ali onde tem a hidrelétrica e cujas vidas foram destraçalhadas depois da construção da hidrelétrica. E, enfim, acaba sendo uma história sobre mulheres indígenas do país e até da América do Sul. Aí mais livros do Jorge Amado que foram citados, o Tocaia Grande, o Capitães da Areia também foi citado. Vamos mais rápido agora. Temos aqui de um lado Iracema, o terror da Isabela quando ela estava no ensino médio, que eu nunca consegui terminar de ler quando eu estava na escola, e que eu tive que recorrer a resumos para estudar para o vestibular, porque eu não conseguia chegar até o final, eu achava chatíssimo, mas que depois, quando eu fiz esse canal, aí eu fui ler o livro e eu li até o fim, olha que legal. Essa edição me ajudou bastante e até que eu gostei, eu achei divertido. Mas esse é conto de fadas, né? É conto de fadas sobre a formação do povo brasileiro com a união de uma indígena chamada Iracema e um português chamado, como é que ele chamava? Martim? Eu acho que é Martim. Enfim. Aí um livro contemporâneo que foi mencionado aqui, do Itamar Vieira Júnior, O Torto Arado. Também, nossa, gente, tudo vocês estão anotando, tudo isso é importante que vocês leiam. Vamos lá, mais uma duplinha aqui, só peso pesado, gente. Úrsula da Maria Firmina dos Reis, o primeiro livro, mas assim, que se tem notícia, trazer uma mensagem abolicionista no Brasil, escrito por uma mulher, e assim, bem em meados do século XIX. Ele foi anterior, inclusive, aos textos do Castro Alves. Só que tiveram, esse texto aqui dela teve um alcance muito menor que o do Castro Alves, né? Porque uma escritora negra do Maranhão, ela não tinha a influência do Castro Alves, que foi para todos os cantos do Brasil, assim, as capitais, né? Para levar a sua palavra por aí. Mas ela foi anterior a ele. O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Esse aqui é uma peça de teatro que todo mundo conhece, todo mundo ama, desconheço quem não goste. Vamos lá. O Asfalto Selvagem, do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tinha que entrar aqui em algum momento, ele foi citado aqui nessa lista, que eu fico muito feliz, porque ele foi o cara que melhor conseguiu enxergar a hipocrisia brasileira, das décadas de 40, de 50, 60, o moralismo, a vida suburbana, né, as conflituosas relações familiares, né, os hábitos sexuais inconfessáveis, os desejos, as repressões, né? Bom, ele é muito importante. Mais alguns destaques aqui, eu vou mostrar isso aqui depois. Cidade de Deus e Estação Carandiru, 2 livros que viraram filmes importantes e premiados, né? Ambos originalmente são livros, o Cidade de Deus é do Paulo Lins e o Estação Carandiru é do Drauzio Varela. Esse aqui é uma não ficção, é um relato da experiência do Drauzio enquanto ele era médico da cadeia Carandiru, que foi depois demolida e tal. Então é um relato das vivências dele. E esse aqui é uma ficção. É um romance que se passa na Cidade de Deus, que é um conjunto habitacional que depois vira uma favela. Se eu não me engano é isso. Que fica na região de Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. Se eu não tô enganada, é mais ou menos próximo. Vocês me corrijam se eu estiver falando besteira. E bom, todo mundo viu o filme, né? Todo mundo, pelo menos, ouviu falar desse filme. Ele acho que é o mais influente da história do nosso cinema. Ufa, o último só que eu queria mostrar, não é o último aqui da lista, não tá longe disso, mas esse vídeo já tá longo demais, é o Dois Irmãos, do Milton Ratum, um livro que eu amo muito e que se passa em Manaus, e é muito legal isso, né, ele traz uma urbanidade amazônica, não é porque é um livro amazonense que é um livro regionalista, nada disso. Não é um livro rural, não é um livro florestal, nada disso. Ele é uma história urbana e histórica, porque se passa no passado de Manaus. E ele traz
trama familiar bíblica, né? Dois irmãos que competem. É muito bom, é muito bom. É mais um retrato do Brasil para os brasileiros, né? É um pedaço do país que muitos de nós não conhecemos. Essa lista ficou enorme. Eu só quero encerrar colocando aqui uma indicação que não estava na lista, ou pelo menos eu não encontrei entre os 200, e que deveria estar presente. Que é um livro que eu resenhei aqui uns 2 anos atrás, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, da Maria José Silveira. Eu acho esse livro brilhante para entender o Brasil, porque é exatamente a isso que ele se propõe. Ele conta a história de uma linhagem de mães e filhas desde o descobrimento do Brasil até os dias de hoje. Mãe e filha, mãe e filha, mãe e filha. Uma linhagem única, uma grande família que começa com uma índia que teve um filho com um dos primeiros descobridores, né, portugueses, sua filha e sua filha, e sua filha e sua filha, e todas elas vão passando pela história do Brasil. Passando desde Porto Seguro, na Bahia, até o interior das Minas Gerais, até o Rio de Janeiro, até Salvador, até Recife, São Paulo, interior de Goiás, enfim, essa família, conforme os séculos passam, né, elas vão passando por todo o Brasil, e assim a Maria José conta a história do Brasil. É um livro que eu devorei com muito gosto. Eu acho que devia estar nessa lista. Então fica a minha indicação. Eu acho que esse aqui ficou faltando. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo enorme. Se você tiver mais indicações também, coloca aqui embaixo na descrição. Me falem o que vocês acharam desses livros todos. A gente se vê então, gente, no próximo vídeo. Vai ter uma resenha relacionada com a data. Vocês sabem que dia é sexta-feira? É 13 de maio. O livro vai ter a ver com isso. Tchau, gente. Até mais.